Para quem acompanha a nossa análise de hoje, eu queria propor logo de cara uma imagem mental assim bem forte. É uma daquelas imagens que grudam na cabeça, né? Com certeza. Pensemos num jovem andando por umas ruas sujas, lá na cidade de Campinas, indo trabalhar no galpão de um depósito de recicláveis. O trabalho diário dessa pessoa: desmontar livros. Literalmente rasgar livros o dia inteiro. Literalmente. A rotina era passar horas tirando as capas, separando o papel branco do papelão mais grosso e jogar tudo em caçambas diferentes para ser pesado por tonelada. O material que fundamenta esse nosso mergulho profundo traz uma definição que me deixou arrepiada. Eles chamam isso de eficiência industrial aplicada à destruição de conhecimento. É uma frase pesada. Muito. E se existisse um prêmio para a ironia da vida, essa situação ganhava disparado. Principalmente porque esse jovem, o Rafael, que passava os dias destruindo palavras impressas, era gago. E o grande sonho dele era justamente trabalhar com a palavra falada. E mais especificamente, ele queria trabalhar com vendas, né? O que é fascinante. Exato. Queria trabalhar com vendas. O aspecto mais intrigante dessa introdução toda não é nem só a ironia, mas o ponto de ruptura que acontece ali no meio do lixo. O momento da virada. Pois é, no meio daquela linha de montagem de destruição de papel, um livro específico escapou da caçamba. O Rafael simplesmente não teve coragem de rasgar aquele exemplar e levou para casa. Nas fontes que a gente analisou, ele batiza esse exato momento de chave alfa. Chave alfa? Isso. A partir daquela noite de leitura, adotando um lema pessoal bem prático de ter 10% de atitude a mais do que ontem, começa a pavimentação de uma carreira que ia se tornar extremamente sólida no mercado de vendas institucionais, aquelas negociações complexas de empresa para empresa. O que nos traz para o objetivo central da nossa investigação de hoje. A ideia aqui é desconstruir os métodos, as táticas de trincheira mesmo e a psicologia comportamental que o Rafael desenvolveu depois de sair daquele depósito. E para quem está nos ouvindo agora e pensa, mas eu não bato ponto como vendedor, não tenho meta no fim do mês? Sim, muita gente pensa isso. É crucial entender o cenário maior. Mesmo sem um crachá comercial, todo ser humano precisa negociar rotas, persuadir ideias, construir relacionamentos. A premissa desse estudo de caso é muito clara. Conhecimento técnico tem o seu valor, óbvio, mas é o relacionamento genuíno que realmente sustenta carreiras e projetos. É aquela história de que vender ou convencer não tem a ver com falar bonito. Exatamente, não é ter o dom da palavra. Tem a ver com entender a natureza humana. E faz muito sentido observar por esse ângulo, porque a comunicação é a argamassa de qualquer transação na sociedade, seja para fechar um contrato milionário ou para convencer um filho a comer vegetais no jantar. A dinâmica é a mesma, no fundo. A trajetória dele ilustra muito bem que a constância supera o tal do talento natural. A verdadeira inteligência social não mora em manuais acadêmicos, mora na capacidade de ler o comportamento de quem está do outro lado da mesa. E é bem nesse ponto que a metodologia propõe algo que parece meio contraintuitivo no mundo agressivo dos negócios. Como assim? O conceito central é que vender é, na essência, liderar. Só que liderar não é dar ordens. É conduzir a outra pessoa sem machucar o ego dela. O método prático para isso recebe o nome de anestesia comercial. Eu adorei essa parte. Deixa eu ver se eu peguei bem a lógica. É tipo a abordagem de um dentista, certo? A analogia do dentista é o melhor caminho para entender a mecânica da coisa. Nenhum dentista liga a broca e vai direto no dente inflamado do paciente. Seria uma tortura? Exato. Primeiro, aplica-se anestesia. No ambiente corporativo ou até num relacionamento pessoal, antes de apontar uma falha num projeto ou sugerir uma correção de rota, aplica-se um reconhecimento real. E o segredo aí é a palavra real, né? Sim, não se trata de bajulação barata. A tática sugere, por exemplo, admitir uma vulnerabilidade própria primeiro. Algo na linha de, olha, observando essa etapa do projeto, dá para notar que o nível técnico aqui já está muito melhor do que o meu quando eu comecei. Nossa, ao fazer isso, as defesas da outra pessoa devem despencar na hora. Despencam! Quase ninguém reage bem a ordens diretas, mas a grande maioria é incrivelmente receptiva a um mentor que demonstra empatia antes de corrigir. Mas, na prática, como garantir que isso não soe falso? Porque, sabe, às vezes a pessoa tenta elogiar e logo depois solta um caminhão de críticas. Aquele clássico de, o relatório ficou ótimo, mas os dados estão todos errados. Essa é a armadilha mais comum.
E é por isso que o Rafael estabelece a regra do sem mas. Linguisticamente, a palavra mas funciona como uma borracha na mente humana. Ela apaga tudo que veio antes. Apaga completamente qualquer elogio anterior. Se o feedback começa com "o trabalho é bom", mas o cérebro de quem ouve entra em modo de combate na mesma hora. Faz todo sentido. A técnica sugere substituir a conjunção adversativa por uma adição colaborativa. A gente troca o mas por um e se. Tipo, e se a gente ajustasse a página 3 para ficar ainda mais claro? É bem sutil, mas muda o clima na sala. Isso se conecta com a técnica da ponte indireta, que também está lá nos arquivos. Em vez de apontar o dedo e dizer "conserte isso agora", a abordagem vira uma pergunta. Como poderíamos melhorar essa entrega? O que revela muito sobre a fragilidade do nosso orgulho. Uma acusação ou ordem direta aciona um instinto de proteção. Uma pergunta bem formulada convida o cérebro alheio a resolver um quebra-cabeça. O indivíduo deixa de ser o alvo do problema e passa a ser o coautor da solução. Que maravilha! O que nos leva ao conceito de reputação antecipada. O peso psicológico dessa ferramenta é um absurdo. Como é que funciona essa reputação antecipada? É entregar um rótulo positivo antes mesmo da pessoa merecer? Exato. Consiste em tratar a pessoa não como ela está agindo no momento, mas pela melhor versão que ela pode apresentar. Em vez de cobrar a atenção de alguém que cometeu um descuido, a frase seria algo como: como existe um histórico de muito detalhismo e capricho aqui, tenho certeza de que esse pequeno deslize vai ser ajustado rapidamente. Inconscientemente, o ser humano tem um desejo profundo de ser coerente com essa identidade positiva que acabou de receber, né? Sim, a pessoa vai se esforçar em dobro, só para não decepcionar a reputação de detalhista que foi entregue a ela. E no caso de erros reais, entra o protocolo do erro leve. Que é basicamente não fazer um escarcéu por pouca coisa. A ideia é minimizar o tropeço para que ele não paralise a ação. Destacar o que foi feito corretamente, mostrar que o erro atual é um desvio pequeno e que a correção é simples. É a pura arte de transformar potenciais adversários em aliados leais. A preservação da dignidade alheia é, sem muita dúvida, a ferramenta de negociação mais subestimada no mercado de trabalho hoje em dia. Tudo isso forma uma base psicológica incrível. Mas vamos trazer isso para a rua, para a prospecção real de clientes ou parceiros? Tem uma frase mapeada pelo Rafael que soa quase poética. Mensagem é sombra, telefone é luz. É uma constatação muito forte para os dias de hoje. Demais! Num mundo onde a primeira reação de qualquer pessoa é mandar uma mensagem de texto rápida para evitar interações, pegar o telefone virou um ato de coragem. É aí que entra o famoso e, curiosamente, batizado método chupa-cabras. Eu confesso que o nome me pegou de surpresa quando eu li. É um nome que quebra o gelo definitivamente. Mas a estratégia por trás desse método chupa-cabras é de um refinamento tremendo. Trata-se de uma investigação sistemática antes de qualquer contato. Quem negocia se transforma num pesquisador. Mapeia o LinkedIn, vasculha o Instagram da empresa, lê as avaliações no Google. Chega a observar a fachada da loja física através do Google Street View. Exatamente isso. Mas deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui. Isso não corre o risco de soar um pouco como espionagem? Ligar para alguém já sabendo detalhes da vida ou do negócio não assusta quem está do outro lado da linha. Esse é o limite bem tênue entre a manipulação sombria e a preparação iluminada. O foco da investigação não é encontrar fraquezas para explorar, de jeito nenhum. É encontrar méritos para admirar genuinamente. A diferença na recepção é colossal. O exemplo prático das anotações deixa isso bem claro. Em vez de fazer a clássica ligação fria do tipo "Olá, eu vendo produto X, quer comprar?", a pessoa liga e diz "Olha, eu estava pesquisando um negócio de vocês, consegui 51 avaliações 5 estrelas no Google num mercado tão concorrido, não é para qualquer um. Dá para notar o capricho da equipe?". É uma quebra de padrão absurda. Total. Quem atende o telefone sai do modo automático de "quero desligar agora" e entra no modo de reconhecimento. Gera uma abertura emocional imediata. Essa abertura é o solo fértil para construir o que a metodologia chama de dossiê de relacionamento. O erro amador é ter aquelas conversas vazias sobre o clima. O profissional constrói histórico. É necessário mapear ativamente o que as fontes categorizam como as 5 informações de ouro. Quais são elas mesmo? São o que motiva o contato a acordar todo dia, para aquele negócio, o maior desafio prático que ele enfrenta hoje, o medo escondido dele,
a meta de crescimento para o ano e um detalhe pessoal relevante, tipo um hobby ou um evento importante na família. Olha, descobrir um medo escondido de alguém que se acabou de conhecer não me parece uma tarefa muito simples. Ninguém sai distribuindo vulnerabilidades por aí numa primeira ligação. E é por isso que essas informações nunca são exigidas. Elas são cultivadas aos poucos, para que o outro lado compartilhe um medo, tipo o pavor de trocar de fornecedor e a linha de produção inteira parar. É preciso primeiro estabelecer uma base de muita confiança. E a ferramenta para abrir esse cofre é a chamada técnica da Pocket Dica. Ah, essa técnica é fascinante. Consiste em entregar valor real de graça antes mesmo de tentar fazer qualquer tipo de pergunta mais profunda ou oferecer um produto, né? Exatamente. O material traz um cenário ótimo para ilustrar. No meio de um contato, a pessoa deixa cair casualmente uma dica útil. Algo como, a propósito, notei que a impressão dos negativos de vocês usa laser. Sabia que trocar por uma impressora jato de tinta específica pode cortar esse custo quase pela metade? A mágica acontece porque a pessoa do outro lado recebe a informação, percebe o valor prático na hora e o cérebro dela já ativa o gatilho da reciprocidade. A pessoa pensa, nossa, acabaram de resolver um problema meu e eu ainda nem comprei nada. Isso tira a negociação daquele ringue de batalha entre comprador e vendedor e eleva a dinâmica para uma parceria de consultoria. Só que tem um detalhe vital aí. Qual? Para essa dança funcionar, a energia precisa estar calibrada de acordo com quem está ouvindo, o que nos abre a porta para a arte de ler pessoas. Tratar todo mundo com o mesmo tom de voz e o mesmo ritmo é um atalho rapidinho para o fracasso. Isso me lembra muito aquelas dinâmicas de família, onde um irmão precisa de meias palavras para entender algo e o outro precisa que o assunto seja falado direto ao ponto, sem rodeios. É a mesma coisa. O Rafael mapeou vários perfis de comportamento nas trincheiras das ruas, sem depender daquelas teorias acadêmicas distantes. E os perfis são muito fáceis de reconhecer. Vamos destrinchar alguns deles? Tem um meticuloso, por exemplo. Ah, o meticuloso. Aquela pessoa que precisa ler as letrinhas miúdas do contrato, que faz 1000 perguntas sobre prazos, porque tem um verdadeiro pavor de tomar uma decisão errada e ser responsabilizada depois. O instinto de muita gente ao lidar com o meticuloso é tentar apressar as coisas, dizer, confia em mim, vai dar tudo certo. É a pior estratégia possível. Com esse perfil, nunca se foge de uma pergunta. Tem que ter paciência. Muita. A conduta correta é abraçar a minúcia, apresentar dados empíricos, gráficos e despejar prova social, tipo depoimentos em vídeo, casos de sucesso documentados. O meticuloso não compra promessas, ele compra evidências. E no extremo oposto, a gente tem o grosseiro. Aquele perfil que fala alto, exige desconto logo na primeira frase, parece que está sempre num dia péssimo. Esse é um desafio e tanto. As anotações trazem uma perspectiva excelente não só para negócios, mas para a vida como um todo. Na grande maioria das vezes, essa postura agressiva é pura insegurança disfarçada de autoridade. A recomendação tática é nunca, jamais entrar na pilha. A frase usada para descrever isso é sensacional. Grosseria é presente embrulhado em saco de lixo, com ponta de faca. É uma imagem muito vívida. Se a ofensa for aceita e pega com a mão, o machucado é certo. A saída é não aceitar o pacote. Contornar, manter um tom de voz calmo e inabalável e simplesmente esperar a guarda do outro baixar. É o teste definitivo de inteligência emocional aplicada. Na mesma linha das barreiras de defesa, existe o desconfiado. É o perfil de quem já sofreu golpes ou teve experiências terríveis com falsas promessas no passado. Para quebrar essa barreira de gelo, a metodologia sugere a carta Me Conheça Melhor. O que seria essa carta? Não é um currículo frio, mas um documento curto e bem humano contando a trajetória de quem está do outro lado, com direito a foto e assinatura real. Mostrar o próprio rosto muda a química do cérebro em relação à confiança, né? Dá materialidade à promessa. Dá um rosto para a pessoa cobrar depois se precisar. E junto com essa carta, entra a técnica dos 3 mosqueteiros. Mapear preventivamente quais são as 3 maiores objeções que aquele cliente desconfiado deve ter e eliminá-las uma a uma na apresentação, antes mesmo que ele precise perguntar. Por isso, a preparação daquele método chupa-cabras é tão importante antes. Exatamente por isso. Agora, um dos perfis mais desafiadores é, ironicamente, o mais pacífico de todos. O indeciso. O indeciso. Aquele que gosta de tudo, concorda com tudo, mas na hora de assinar,
diz que vai pensar mais um pouco e empurra a decisão para o mês seguinte indefinidamente. Para esse perfil, a solução apresentada é a técnica Duque de Wellington. É uma maravilha de simplicidade. Pegar um pedaço de papel ou abrir uma tela compartilhada no computador e traçar uma linha bem no meio. De um lado, listam-se juntos todos os prós reais de resolver o problema agora. E do outro lado, Os contras e os riscos de continuar adiando. Isso ajuda o cérebro do indeciso a materializar o cenário. E pensando bem, é muito útil até para decisões de vida das pessoas em geral, como escolher comprar um carro ou mudar de apartamento. É verdade, ajuda a organizar a ansiedade mental. E para finalizar o catálogo de comportamentos, as fontes colocam 2 perfis lado a lado porque eles exigem abordagens diametralmente opostas. O ocupadão e o sabichão. Com a pessoa que está sempre correndo, o ocupadão, qualquer conversa fiada é vista como um desrespeito ao tempo dela. A regra é comunicação em formato de bala. Problema, solução, próximo passo. O nível de adaptação é tanto que se sugere enviar áudios rápidos já avisando, olha, pode ouvir em velocidade 2x. isso mostra que o tempo da pessoa é valorizado. Já o sabichão, que adora demonstrar conhecimento e corrigir os outros, precisa de outro tipo de massagem. A estratégia é transformar a vaidade dele numa ferramenta a favor do relacionamento. Pedindo conselhos em vez de bater de frente? Isso. Em vez de tentar provar quem sabe mais na sala, a jogada é, com a experiência de mercado que se nota aqui, qual seria a melhor abordagem para esse cenário? Quem alimenta o ego do sabichão ganha prioridade imediata na agenda dele. E falando em ganhar prioridade, as fontes mencionam um mecanismo simples, mas de longo prazo, chamado calendário de ouro. Não se trata de mandar aquele e-mail automático e sem alma de feliz aniversário da nossa empresa. Não, nada disso. É ter o registro do aniversário do contato, ou melhor ainda, da fundação da empresa ou do nascimento de um filho, e enviar uma mensagem de áudio genuína com a própria voz. O mantra por trás dessa ação é muito poderoso. Presença gera prioridade. E essa presença constante hoje em dia mora quase que exclusivamente dentro do WhatsApp. E aqui a gente entra na engrenagem mais mecânica do sucesso dessa metodologia. Usar o WhatsApp Business só como um canal para responder passivamente qual preço é um desperdício imenso. É brincar de vender, como dizem. A proposta é transformar o aplicativo num CRM invisível. CRM, para quem não está familiarizado com a sigla do mundo corporativo, é basicamente um sistema de gestão de relacionamento. É onde se anota o histórico, as preferências e em que estágio da negociação a pessoa está. Fazer isso dentro do WhatsApp exige muito método. O material introduz o trio de ouro, uma estrutura em 3 passos para responder qualquer prospecção de forma a garantir a conversão. A coreografia funciona assim. Passo 1, a imagem ou o vídeo. O ser humano é visual. Ele precisa ver a materialidade da solução primeiro. E o passo 2? Um texto curto. Nada de blocos de textos gigantes que dão preguiça de ler. Apenas os dados técnicos em tópicos fáceis de passar o olho rápido. E então vem o pulo do gato no passo 3, que é o áudio estratégico. A separação de funções aí é bem cirúrgica. O texto serve para a lógica e a razão, que são os dados frios. O áudio serve para a emoção e o relacionamento. No áudio, nunca se repete o que já está escrito no texto. O foco da voz deve ser puramente o benefício prático, como aquilo vai economizar tempo, reduzir dor de cabeça ou aumentar o prestígio da pessoa. E tem uma regra fundamental de nunca terminar esse áudio com um silêncio constrangedor, né? Fundamental. Finaliza-se sempre com uma pergunta estratégica. Um ótimo exemplo citado lá é: a necessidade desse material é para agora ou estamos apenas em fase de orçamento? Isso poupa dias de ansiedade separando quem quer comprar de quem só está pesquisando. É uma baita economia de energia vital. Somado a isso, tem o uso agressivo das gavetinhas, que são aquelas etiquetas coloridas do aplicativo, organizando quem é contato quente, quem esfriou, quem precisa de retorno amanhã e, claro, os atalhos de teclado. Digitar /pagamento e o aplicativo já cuspiu o Pix e os dados bancários na hora, sem precisar caçar em blocos de notas. Tudo desenhado para diminuir a carga mental da operação diária, deixando o cérebro livre para ser empático. Essa eficiência operacional prepara o terreno para o que se chama de o ciclo de ouro das vendas, que passa pela preparação, sondagem, barganha e o fechamento. E o momento mais crítico, sem dúvida, é a sondagem.
O objetivo primário de qualquer negociação bem-sucedida precisa obrigatoriamente cair num de 3 baldes que são aumentar o lucro, diminuir a despesa ou multiplicar oportunidades. Se a solução não atende a pelo menos um desses critérios de forma bem clara, o que está na mesa não é uma proposta, é só um panfleto. Perfeito. E quando a proposta atende aos critérios, mas o outro lado quer pagar menos? Aí é a hora da barganha, o braço de ferro. A regra de ouro deixada pelo Rafael é bem simples. Nunca se entrega tudo de uma vez. E, principalmente, nunca se dá um desconto de graça. Exigir algo em troca de uma concessão não é mesquinharia, é a preservação do valor percebido. Se um frete grátis for concedido sem nenhuma resistência, a percepção automática de quem pediu é de que o produto já estava superfaturado desde o início. A técnica sugere atrelar a concessão a um compromisso futuro. Tipo, olha, é possível absorver o custo desse frete agora, desde que fique acordado um volume X para a reposição do mês que vem. O fechamento não é um pedido desesperado de vamos fechar, mas a condução natural de 2 lados que entraram num acordo mútuo e justo. É uma aula profunda sobre comportamento disfarçada de manual de negócios. Recapitulando essa jornada, é impressionante ver como tudo começou com um rapaz gago desmontando livros num galpão barulhento, achando que a única eficiência possível ali era a destruição do papel. E ao salvar aquele único livro da lixeira, ele acabou construindo as fundações de um manifesto sobre constância e inteligência emocional. É a prova empírica de que ter um pouquinho mais de atitude todos os dias ganha de qualquer talento isolado e de que investir em mapear os sentimentos de quem está ao redor é o ativo mais valioso que se pode acumular. É uma jornada inegavelmente inspiradora. E observando toda essa estrutura tática, eu queria deixar um pensamento instigante para quem nos escuta levar para o resto do dia. Vamos lá! A gente passou o nosso tempo aqui dissecando essas ferramentas através da lente corporativa. Negociações, clientes, lucros, objeções. Mas e se o terreno de aplicação mudasse? E se essas mesmas técnicas fossem aplicadas dentro das nossas próprias casas? Ou no nosso círculo de amizades mais íntimo? Imagine como a dinâmica com parceiros, filhos ou pais mudaria se, em vez de presumir que a gente já sabe de tudo sobre eles, a gente construísse mentalmente o nosso próprio dossiê de relacionamento familiar, mapeando ativamente os medos escondidos e as metas de vida de quem dorme sobre o mesmo teto. Nossa, E se, nas pequenas discussões da sala de jantar, em vez do confronto direto, a gente utilizasse o protocolo do erro leve e a regra do sem mais? O impacto de entender gente transcende e muito as planilhas financeiras. Uma provocação de cair o queixo para fechar a nossa análise. Se funciona para destravar negociações complexas, o potencial para fortalecer os laços que realmente importam na vida é gigantesco. Fica aí a reflexão para testar aquele pouquinho a mais de atitude intencional na próxima conversa, seja ela no escritório ou no sofá de casa. Encerramos por aqui nossa imersão de hoje nas fontes. Um abraço e até a nossa próxima análise profunda.